para a conclusão dos nossos estudos de equação do segundo grau, hoje nós vamos ver situações, problemas em que a gente vai utilizar uma equação do segundo grau para estar resolvendo essas situações, problemas. Essas situações, problemas de equação do segundo grau se comporta da mesma maneira que a gente já viu com equações do primeiro grau. Tinha situações, problemas, onde a gente utiliza uma equação do primeiro grau para estar resolvendo esses problemas. Agora a gente vai ver com a equação do segundo grau. Então, ela vai vir em forma de uma sentença, ela não vai vir a equação pronta. Ela vai vir uma situação, problema ou uma sentença. Eu vou ter que montar a equação que essa sentença está me dizendo e depois eu vou resolver, prestando atenção na resolução, porque na maioria das vezes as raízes de uma equação do segundo grau é um valor positivo e um valor negativo. E vai existir situações em que o valor negativo não pode ser resposta. Eu não posso deixar como resposta o valor negativo, porque vai envolver quantidade, número de pessoas, grandezas que não podem ser mensuradas com números negativos. Aí, depois de montado, vem a resolução e a resposta para o problema. Se se trata de um problema, eu não vou colocar a solução, eu vou colocar uma resposta. Aí é importante observar duas coisas. Primeiro, a forma de montar a equação. Eu posso até saber resolver a equação, resolver ela da forma correta, aplicar todas as fórmulas e resolver ela da forma correta. Mas se a equação não estiver equivalente àquilo que o problema está dizendo, minha questão está errada. Se a minha equação ela não for... Se a minha equação ela não descrever aquilo que o problema disse, eu vou resolver uma equação, mas eu não vou achar uma resposta para aquele problema. Aí na página 221 e 222, a gente tem dois problemas. Duas situações, problemas. O primeiro diz o seguinte, vocês podem acompanhar pelo livro. O primeiro diz o seguinte. Eu não vou mostrar, não vai dar certo mostrar pelo livro, porque eu não consigo abrir o livro do nono ano completo. Essa parte do livro ele não abre, por isso que eu não consigo mostrar igual eu mostrava anteriormente, porque essa parte não está abrindo. Aí diz assim, na planta baixa, o retângulo maior representa o andar de um prédio e os quadrados representam as salas ocupadas pelos departamentos dessa empresa. Sabendo que o andar tem 228 metros quadrados de área e que as salas têm lados de mesma medida, qual é a área ocupada pelas 6 salas? Quando ele coloca que as salas têm lados de mesma medida, e aí pergunta qual vai ser a área ocupada pelas 6 salas. Vocês podem observar no livro de vocês, mas eu vou mostrar aqui para a gente entender como é que a gente vai tirar a medida de cada um deles. Para tirar a medida de cada um deles, nós temos aqui. Eu não sei qual é a medida do lado aqui de cada sala. O que eu sei é que elas são quadradas, então eu vou dizer que aqui mede x, aqui mede x e aqui mede x. Se ela é quadrada, isso daqui tem a mesma medida. Ele afirmou que são quadradas, salas quadradas. A questão não quer saber a área toda eu já tenho, é isso aqui. O que a questão quer saber? A área dessas 6 salas juntas. Então, esse lado mede x e esse lado mede x. Para poder calcular a área completa, o que eu tenho? Base vezes altura. O que eu tenho de base? Esses 4 metros que já estava pronto e esses 3x. Então, é 4 mais x, mais x, mais x. O que eu tenho de altura? Esses 2 metros, que é o que separa o corredor que separa uma sala da outra, e o x desse e o x desse. Então, eu tenho mais x, mais 2, mais x. E isso daqui tudo é igual à área completa, que é 228 metros quadrados. Pronto. Peraí que tem que multiplicar um pelo outro. Esse vezes esse. Pronto. Eu tenho montado aqui o que eu preciso para poder calcular o valor de x. Depois que eu calcular o valor de x, eu tenho que lembrar ainda que
X é só a medida do lado. E a minha questão está pedindo qual é a área ocupada pelas 6 salas. Mas primeiro, para saber qual é a área, eu preciso primeiro saber qual é o valor do lado, que é X. Pronto. Montando isso daqui, que eu acabei de mostrar para vocês no papel, trazendo isso daqui para o papel, nós temos que a medida da base é, só reescrevendo aquilo que eu acabei de escrever lá no livro, aqui, porque lá eu escrevi a lápis, não deu para ver. A medida da base é 4 mais x mais x mais x. A medida da altura é x mais 2 mais x. E isso daqui é igual a 228. Pronto. Quando eu calcular esse x aí vai estar representando a medida do lado de cada uma das salas. Então, nós temos. Eu não vou multiplicar desse jeito porque eu tenho termos a serem reduzidos. Eu vou reduzir os termos primeiro para ficar mais fácil de fazer o cálculo. Eu tenho aqui x mais x mais x, 3x. Então, eu tenho, no primeiro parênteses, 4 mais 3x. Vezes x mais x, 2x. 2x mais 2. Isso é igual a 228. Pronto. Agora eu vou multiplicar isso daqui. Aplicando a propriedade distributiva da multiplicação, eu tenho 4 vezes 2x, 8x. 4 vezes 2, 8. Vou multiplicar o 3x agora. 3x vezes 2x, 6x ao quadrado. 3x vezes 2, 6x. Vou trazer o 228 para o segundo membro logo, porque a gente sabe que uma equação de segundo grau ela precisa ser igualada a zero para ela estar na forma reduzida, que é a forma que a gente vai usar para resolver. E já vou organizar ela da forma que eu vejo uma equação de segundo grau. Primeiro o valor elevado ao quadrado, depois o valor de x seno quadrado, depois o termo independente. Então, a minha equação vai ser 6x ao quadrado. Agora eu tenho 8x mais 6x. 8x mais 6x, 14x. E agora aqui eu tenho mais 8 menos 228. Vai ficar menos 220. E isso daqui é igual a zero. Pronto. Tem uma equação do segundo grau completa na forma reduzida. O que eu vou fazer aqui? Vou resolver com as fórmulas de delta e bhaskara. Primeiro vou separar os meus coeficientes. O valor de A, o valor de B e o valor de C. O A vai ser 6, o B vai ser 14 e o C vai ser menos 220. Cuidado com esse sinal de menos, senão colocar, errou a questão toda. E agora eu vou calcular. Primeiro meu delta, que é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Aí nós temos o cálculo aqui, colocando os valores que nós acabamos de separar. Para calcular primeiro o delta, meu B é 14, então eu vou ter 14 ao quadrado menos 4 vezes 6, que é o valor de A, vezes menos 220, que é o valor de C. Aí nós temos o primeiro cálculo, que é a potência. 14 vezes 14 vai dar 196. Depois nós temos, primeiro, o jogo de sinal. Para o jogo de sinal, nós temos menos com menos, mais 4 vezes 6, 24. 24 vezes 220, 5.280. Lembrando que aqui são cálculos mais altos, então é bom armar a conta. Eu estou fazendo direto para a gente ir ganhando tempo, já que o intuito aqui não é aprender a multiplicar, e sim a resolver o problema com a equação do segundo grau. Aí nós temos, resolvendo essa soma aqui de 5.280 mais 196, nós temos como resultado do delta 5.476. Esse daqui é o meu delta.
Agora, eu vou calcular as minhas raízes. Passo para o cálculo de Bhaskara, que é x é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, dividido por 2, vezes o valor de a. Eu vou resolver, eu vou montar ele aqui em cima, onde eu vou ter. O 14, que é o valor de b, é positivo. Como eu tenho menos aqui, eu vou ter menos 14. X é igual a menos 14. Vamos fazer primeiro o x'. Vamos montar primeiro. Menos 14, mais ou menos a raiz quadrada de 5.476, dividido por 2, vezes o valor de a, que é 6. Pronto. Eu não vou fazer na frente por conta do espaço, eu vou fazer aqui embaixo, o x'. Vai ser menos 14 mais... A raiz quadrada de 5.476 é igual a 74. Aí vocês fazem aí, fatorando, para poder chegar no resultado. 2 vezes 6, 12. E aí nós vamos fazer os cálculos. Eu tenho menos 14 mais 74. Devo 14, tenho 74. Vai me sobrar 60. 60 dividido por 12 é igual a... Quando a gente faz essa divisão de 60 dividido por 12, é igual a 5. Então, eu achei o meu x'. Agora, eu vou calcular o meu x duas linhas. Menos 14, menos 74, dividido por 12. Agora, eu tenho que eu devo 14 e devo 74. Ao todo, eu devo 88, dividido por 12. 88 dividido por 12 não dá uma divisão exata. Eu precisaria simplificar. Só que, antes de eu simplificar, eu vou observar o seguinte. Esse x aqui, lá no início, eu disse que x era o quê? X não é apenas uma incógnita. X estava representando a medida do lado do quadrado. O lado do quadrado vai poder ser um valor negativo? Não, então eu não vou precisar simplificar porque eu não vou usar ele. Então, o meu valor para x vai ser 5. Só que não era isso que a questão queria saber. O que a questão queria, na verdade, saber? A questão, ela queria saber qual é a medida da área das 6 salas juntas. Então, eu vou voltar aqui para a minha figura. Aquele 5 é o quê? 5 é a medida do lado dessa sala. Então, isso significa que a área dessa sala é quanto? 5 vezes 5, 25. Cada sala dessa daqui tem 25 de área. Quando eu coloco 25 vezes 6, 150. Então, a gente vai terminar aqui a questão. Eu vou voltar a minha questão e vou terminar aqui do lado em verde, ó. A área do quadrado. O lado é 5. 5 vezes 5, 25 metros quadrados. A área total. O que seria essa área total? Multiplicar o valor da área por todas as salas que são iguais. São 6 salas. Então, eu teria 6 vezes 25. 6 vezes 25, 150 metros quadrados. A resposta da minha questão não é 5, não é menos 88 dozeavos, não é 25. A resposta da minha questão é 150 metros quadrados. Por isso que, dentro de uma situação problema, eu tenho que estar observando todos esses passos. Eu tenho que observar se a equação que eu montei é correspondente ao que o problema estava dizendo, tenho que resolver, tenho que observar minhas respostas e tenho que ver se só o valor de x é suficiente para a resposta. Nesse caso aí não era. Então, a gente tem que estar observando tudo isso. Outro exemplo, que é agora o da página 222. Ele diz assim: em um evento escolar, os professores presentes se cumprimentam com apertos de mão. Sabe-se que cada um dos professores cumprimentou todos os demais apenas uma vez. Quantos professores havia nesse evento, se no total foram trocados 1.326 apertos de mão? Aí diz assim: para resolver esse problema, vamos analisar a situação para um número pequeno de professores.
Representamos os professores por meio de pontos e os apertos de mão por meio de segmentos de reta. Se fossem 2 professores, um aperto de mão. 3 professores, 3 apertos de mão. 4 professores seriam 6 apertos de mão. 5 professores, 10 apertos de mão. Então, a gente tem uma sequência aqui que ela não é tão regular. Como é que eu consigo entender como é que é essa sequência? Generalizando, nós imaginamos um polígono. Observe que foram formando polígonos. 5 professores, eu formei um polígono de 5 lados. E qual é o número de apertos de mão? O número de lados mais o número de diagonais. 4 professores, é um polígono de 4 lados. O total de apertos de mão, o número de lados mais o número de diagonais. Então, a gente pode utilizar isso para poder fazer... eu vou usar N, mas pode ser X também. Eu vou usar N porque o livro acabou usando N. Então, como é que eu consigo isso? Vai ser N. Esse N representa o número de professores. Somado com N menos 3 dividido por 2. Quem é esse N menos 3 dividido por 2? É o número de diagonais, já que a gente viu que ele pode ser escrito em forma de polígono. E isso daqui tem que ser igual a 1326. 1326, que é o número de apertos de mãos que teve. Aqui, para poder tirar esse denominador 2, a gente vai fazer uma equação. Colocar denominador 2 em todas. E aqui eu coloco denominador 2 dividido por 1, 2 vezes N, 2N. 2 dividido por 2, 1. Então, sobrou só o N menos 3. E aqui eu coloco o denominador 1. Faltou um N aqui. Só um momentinho aqui. Aí aqui eu tenho esse termo aqui multiplicado por N. Aí vocês podem observar que no livro aparece assim. 2 dividido por 1, 2. 1326 multiplicado por 2. 1326 multiplicado por 2 vai ser 2652. Aí eu vou cancelar esses aqui. Aí me sobrou 2N. Aí aqui eu tenho N vezes N e menos 3 vezes N. N vezes N, N ao quadrado. Menos 3 vezes N, menos 3N. Eu passo esse 2652 logo para o primeiro membro para poder ficar tudo igualado a zero. E aí eu vou juntar os termos semelhantes. Minha equação do segundo grau será N ao quadrado menos 3N mais N mais 2N mais menos N, menos 1N, menos 2652, que é igual a zero. Pronto, eu tenho aqui minha equação do segundo grau, onde agora eu vou estar separando os valores de A, B e C. O valor de A vai ser 1, o valor de B vai ser menos 1, e o valor de C, menos 2652. Pronto. Agora eu posso aplicar a minha fórmula. Não vou reescrever a fórmula para a gente ganhar espaço. Primeiro, delta. Quem é o meu delta? O meu delta é B ao quadrado. Quem é o meu B? Menos 1. Menos 4, vezes o valor de A, que é 1, vezes o valor de C, que é menos 2652. E aí nós vamos estar fazendo esses cálculos. Lembrando que os cálculos maiores eu preciso armar a conta para poder fazer esse cálculo. Então eu tenho aqui menos 1 ao quadrado mais 1. Menos com menos, mais 4 vezes 2.652 vai dar 10.608. 10.608. Terminando aqui, eu tenho 10.608 mais 1, 10.609. Terminei aqui o meu cálculo do delta. Agora, eu passo para o cálculo de Bhaskara, que é onde eu vou calcular as minhas raízes.
Então, eu vou ter que o meu x é igual a menos b. O meu b é negativo, então eu tenho que usar o menos duas vezes. Menos 1 mais ou menos a raiz quadrada de 10.609 dividido por 2 vezes o valor de A, que é 1. Aí que eu vou separar x' e x duas linhas. O meu x', eu tenho menos com menos mais. Então, vai ficar mais 1. Raiz quadrada de 1.609 é 103. Isso aqui vai ser dividido por 2. 103 mais 1, 104. 104 dividido por 2 é igual a 52. Achei o meu x'. E o meu x duas linhas? Meu x duas linhas é 1 menos 103 dividido por 2. 1 menos 103, menos 102. Dividido por 2 vai ser menos 51. Achei o meu x duas linhas. N no início estava representando quem? O número de professores presentes no evento. Se era o número de professores presentes no evento, eu não posso ter menos 51 professores. Então, eu tenho o quê? Eram 52 professores presentes no evento. Aí a gente tem que analisar essas situações todas. Então, nós temos isso aqui no estudo de hoje, problemas com a equação do segundo grau. Eu tenho que ler o problema, interpretar o problema, montar a equação, resolver a equação, voltar no problema para ver se a letra que eu usei lá no problema já era a resposta do meu problema ou se eu preciso fazer mais algum cálculo. Na situação 1, a resposta era 5, da equação era 5, mas a resposta do problema não era 5. Na situação 2, a resposta do problema era 52 e a resposta da equação era 52 e já era a resposta para o problema. Agora eu vou mostrar para vocês algumas questões para vocês estarem fazendo a resolução. 2 problemas relacionados aí onde a resolução deles se dará em torno de uma equação do segundo grau. Então, vocês vão montar a equação, e depois resolver para achar a resposta para o problema. Deixa eu só abrir aqui em tela inteira esse aqui. Então, vocês vão pausa aqui o vídeo, leia o problema, pega todas as informações de cada problema, monta a equação, resolve e depois retorna para o vídeo para fazer a correção. Se passar direto sem resolver o problema, vocês não vão conseguir identificar se estão fazendo algo errado ou não. Então, pausa o vídeo, responde e depois retorna para o vídeo. Agora mostrando a resolução das outras questões que eu pedi lá para vocês fazerem. Eram 2 probleminhas para estarem resolvendo. O primeiro problema dizia assim: o triplo do quadrado do número de filhos de Pedro é igual a 63, menos 12 vezes o número de filhos. Quantos filhos Pedro tem? Eu vou pegar aí tudo isso que ele está dizendo e escrever em forma de sentença matemática, que é o triplo do quadrado. O que é triplo? Multiplicar por 3. Eu vou multiplicar quem por 3? O quadrado do número de filhos dele. Qual é o número de filhos dele? Eu não sei, então eu vou usar x para representar. Então, o triplo do quadrado do número de filhos dele é igual a 63 menos 12 vezes o número de filhos que ele tem. Qual é o número de filhos que ele tem? X. Então, x aqui está representando o número de filhos de Pedro. Aí eu vou resolver isso daqui, trazendo tudo para o primeiro membro. Nós temos 3x ao quadrado. Eu vou levar o 12x primeiro, que aí já fica organizado. 12x está negativo, passa positivo. 63 está positivo, passa negativo. E igual a 0. E aí eu já tenho a minha equação pronta, onde eu posso separar o valor de A do valor de B do valor de C. O meu A, 3. Meu B, 12. E meu C, menos 63. Pronto. Agora, é só eu aplicar as fórmulas, fórmula resolutiva. Delta é o meu B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Aplicando o delta aqui, eu tenho
quem é o meu B? 12. 12 ao quadrado. Menos 4, quem é o meu A? 3. Quem é o meu B? Menos 63. Então, o meu delta é igual a... Primeiro eu vou resolver a potência, que é 12 ao quadrado. 12 ao quadrado dá 144. Menos com menos, mais. Aí agora eu tenho 4 vezes 3 vezes 63. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 63, 756. Observe que sempre essas questões aqui acabam dando sempre valores maiores. 756 mais 144 dá 900. Esse é o meu valor do delta. Agora eu vou calcular o meu Bhaskara. O meu Bhaskara é x é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes a. Então, eu tenho para o meu cálculo de Bhaskara, x é igual a menos b. O meu b é positivo, então eu já deixo ele negativo. Menos 12. Mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é 900, dividido por 2 vezes 3, que é o valor de a. E aí eu vou separar em x' e x duas linhas. X', menos 12. Raiz quadrada de 900 é 30. Dividido por 2 vezes 3, que é 6. Aí eu tenho aqui. Menos 12 mais 30. Devo 12, tenho 30. Então eu tenho 18. 18 dividido por 6 é igual a 3. Meu x' é 3. E o meu x duas linhas? Ah, eu já sei que o x duas linhas vai dar negativo. Talvez não dê. Eu tenho que resolver para ver se vai dar ou não. Porque eu posso ter duas respostas positivas também. Vai ser menos 12, menos 30, dividido por 6. Menos 12 menos 30, menos 42, dividido por 6. Eu não vou nem terminar, que realmente ela vai ser negativa, eu não uso. Para problemas, eu não uso a resposta negativa. Então, x é 3. Quem era x no início? O número de filhos que Pedro tinha. Então, qual é o número de filhos que ele tem? Ele tem 3 filhos. Pronto. E aí a gente passa para a última. O último dizia assim: uma tela retangular com área de 9.600 centímetros quadrados tem de largura 1,5 vezes sua altura. Quais são as dimensões da tela? Uma tela retangular. A largura é 1,5 vezes a altura. Eu não sei ainda quem é, então eu vou dizer que a altura é x. E a largura? Cadê a chave? 1 vezes meia é 1,5 vezes x. Ou eu posso colocar em forma de fração. 1 sobre 2 vezes x. Pronto. Eu tenho aqui agora que montar a área disso daqui. Como é que é a área disso aqui? Base, que é 1,5x, vezes a altura, que é x, que é igual a 9.600. Quem é o 9.600? A área, que a questão já trouxe. Pronto. Agora eu vou resolver isso daqui. 1,5x vezes x, 1,5x ao quadrado. Eu não vou trazer o 9.600 para o primeiro membro, porque isso aqui é uma equação do segundo grau incompleta, onde eu posso estar faltando aqui o valor de b. Quando falta o valor de b, é só colocar a letra de um lado e o número do outro. Como já está a letra de um lado e o número do outro, é só deixar. E aí eu já resolvo direto. Lembrando que aqui eu tenho duas operações para passar. Eu tenho a de multiplicação e a de potenciação. Quem eu passo primeiro? É o contrário de expressão numérica. Se fosse expressão numérica, primeiro eu ia passar a potenciação. Como é o contrário, então primeiro eu vou passar a multiplicação. O 1,5 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, o meu x ao quadrado é igual. Eu tenho 9.600 dividido por 1,5, que vai dar 6.400. Então, meu x é igual a raiz quadrada de 6.400. A raiz quadrada de 6.400 é 80. Então, meu x' é 80, o x duas linhas menos 80.
Aí a mesma coisa, eu não vou utilizar um valor negativo, porque x estava representando medida. Aí a questão pergunta, quais são as dimensões da tela? Qual é o valor da medida aí da tela? Ela não quer saber qual é o valor de x, ela quer saber qual é o valor da base e da altura. Então eu tenho a base e a altura. Qual é a medida da altura? A medida da altura é o próprio x, a altura é 80. Medida em centímetros. A altura, 80 centímetros. E a base? 80 vezes 1,5. 80 vezes 1,5 é igual a 120 centímetros. E aí eu tenho a resposta da segunda questão. Aí confere direitinho os cálculos de vocês. Veja se vocês conseguiram chegar nessas respostas que eu acabei de passar aqui. Quem não conseguiu chegar, dá pausa na questão que não conseguiu fazer, observa o meu passo a passo, vê se vocês escreveram a equação correta ou se resolveram a equação correta para chegar na resposta correta. É importante fazer essa correção para identificar se vocês estão errando a resolução da equação ou a montagem do problema. E aí, para a aula de hoje, nós ficamos por aqui com esse estudo de problemas com equações do segundo grau. Até a próxima!